Olá, olá. Hoje, pela ordem dos fatores, né, para não alterar o produto governamental, né, o produto final, é dia da gente falar sobre os tribunais e a corrupção que há naquele distrito, não é distrito, naquele município, né, naquela jurisdição de Concórdia, né, totalmente atrelada ao escritório de advocacia, a um escritório de advocacia em específico. Até o presente ato dos crimes mais inescrupulosos que fizeram com o caso da criança e provavelmente vigente até agora, até esse instante da patota toda. Mas pela ordem dos fatores, para não alterar o produto governamental, onde que todos os governos do mundo, do planeta, falharam com os seus cidadãos, com as suas instituições, com a sua própria moeda e com tudo que não é propuseram para a população e sim impuseram, tirando a total liberdade natural do ser humano. Estou falando sobre tirar totalmente a liberdade natural do ser humano, que hoje ninguém mais é livre. E numa puta de uma discussão com a minha mãe aí, né, de um final de 2 dias, a gente ficou comprovado cientificamente que aquele discurso barato de gente acostumado com o politiqueiro que diz assim, não, porque eu sou livre, eu sou isso. A partir do momento que você é obrigado, seja 1%, 0, alguma coisa por cento de impostos, você já não é livre. Então, a partir da premissa que ninguém é livre, e a partir da premissa que os impostos da gente são totalmente utilizados regular para nos aprisionar, e principalmente com essa questão da saúde mental. Nós vamos entrar na questão da saúde mental hoje, por causa de que isso tem movimentado um mercado, desde as faculdades de psiquiatria, psicologia, todo esse desenvolvimento humano que sempre acaba na pílula mágica e na drogadição legalizada, drogadição explícita. Aqui nesse lugar que eu vivo, eu tenho estatísticas abomináveis para apresentar do que uma drogadição explícita, tanto legalizada, para tentar regular casos de bebida e casos de outras drogas, dando pílulas, tanto quanto pílulas para pessoas que realmente precisam de ajuda e tomam as pílulas e continuam a viver a mazela social programada, né? Que é sem aquela condição de uma boa cognição, de um bom desenvolvimento humano, de um bom pensamento, sem poder se apropriar do seu próprio pensamento, porque o condicionamento que se dá através dessa coisa de psicólogo para tudo, laudo pros caralho, e laudo de criança, e laudo dos caralho, e ajuda, autoajuda, sempre, claro, bancado por o Estado, né? Novembro Amarelo. Todas essas bandeiras não têm nada a ver com saúde, porque se eles quisessem instaurar saúde lá mesmo, eles pegavam lá no ponto de saúde lá, botavam 4 máquinas dessas que eu tenho aqui em casa, 3 máquinas, conforme o local, uma máquina, para dar ativos, substâncias orgânicas e naturais que vão alimentar o cérebro e não vão destruí-lo, né? Eles começavam por esse ponto, pelo ponto básico da saúde mental, e não por criar uma pirâmide demente e colocar uma pessoa lá em cima para supostamente promover uma terapia, normalmente uma pessoa que não tem condição nem de cuidar dela mesma, nem de fazer um laudo da sua própria família. Vai ter condição de fazer laudo de quem? Vai ter condição de prescrever remédio para quem?
E se não sei se você está entendendo, mas eu estou questionando toda a psiquiatria. Eu estou colocando em xeque toda a formação acadêmica e os fins que isso tem levado na sociedade a criar muito mais mazelas que soluções. Quando as soluções são negadas, quando as soluções de beleza mental são negadas em todos os ângulos. E começa lá quando nós somos atropelados por leis estúpidas que nos tiram direitos, como é que é? Estado democrático de direitos. Então, nos tiram direitos de ser cidadãos naturais, comuns, por uma imposição que vem a partir do Estado, coberta de gente incompetente, mal formada nas universidades da maconha, e que é as pessoas supostamente oficial para emitir laudo de um monte de cagada que depois está aí, ó, na jurisdição. Fica aí, ninguém consegue, não pode determinar nada. A sentença da autoridade judicial depende da autoridade psiquiátrica, porque o juiz não é autoridade em psiquiatria, e tudo está conectado, mas na hora de dar uma boa canetada, uma boa pêncil, né? Você não consegue, porque daí enfiar essas coisas na cabeça que ninguém mais tem autonomia, e daí um depende do outro, e não existe um acordo de ideias, porque o que existe é o adotrinamento de ideias e querer inserir uma coisa que não pode funcionar porque é antinatural. Todo o comércio da psiquiatria, da psicologia é antinatural. Eles têm que voltar ao beabá do chá de alecrim. Eles vão ter que voltar para o chá do alecrim para escrever seus laudos, tomar um chazinho de alecrim, dar uma zerada, estudar o limite zero, repensar os seus preceitos, seus entendimentos, para escrever seus laudos, para não ficar dizendo bobagem por aí, atrapalhando a investigação policial por não ter mentalidade, atrapalhando o laudo de criança, atrapalhando sentença uma sentença que fala por si, que fala sozinha, que não depende da opinião de A, de B, de C. Os atos e as omissões levam à sentença natural, sabe? Então é isso daí. Eu não vejo que a ala da psiquiatria, essa psiquiatria aí que tem apresentado os seus trabalhos, tem ajudado alguém. Eu só vejo mais mazela social sendo criada. Aí, assim, só para deixar bem recheado o bolo de hoje, aí vem a religião, e põe a cereja no bolo. A cereja de tudo que não presta, bota no bolo. E fica pior ainda. Então, eu indico estudar o limite zero, é zerar o game, para tudo e começa tudo de novo. Não tem outra maneira. E muitos que começaram tudo de novo estão aí trabalhando direito natural, trabalhando direitinho. Hoje eu acompanhei mais um júri de um pai e de um filho. E eu estou acompanhando. Eu não estou falando do que eu não estou acompanhando, porque eu tenho que compilar lá com a cagada do Alessandro Argenta lá e do outro Jefferson Osvaldo Vieira, né? Que eles resolveram tirar o fiofó deles da reta, mas agora eu vou botar eles em xeque, eles vão ter que dar conta de tudo e mais um pouco e não vão dizer bobagem nenhuma mais para mim, não vão mais tentar corromper os caras que tem que dar o laudo, né? Não vão mais tentar corromper ninguém. Vão ter que fazer aquela coisa assim, ó, botar o rabinho no meio das pernas, que nem quando eu digo pro meu cachorro aqui, ó, negão, vai, fora. Entendeu? Tô dizendo que o meu cachorro ele é para ir passear agora com os meninos, é assim.
eu vou mandar esses caras passear com os meninos. Não com os meus, claro que com os meus não. Vão passear, queridos, vão passear. Aí vocês nunca mais pegam a caneta, sai por aí fazendo bobagem, dizendo bobagem, achando que cabeleireira é tudo louca e burra, que nunca a gente vai voltar na cena do crime, que nunca a gente vai escrafunchar tudo como era e para onde que foram. O abuso de autoridade, abuso de autoridade, para encobrir o quê? Abuso de criança. E que mais? Corromper inúmeras instituições, né? Só como fator de poder social, né? Qual que é o fator de poder social? Supostamente, na premissa dessa vida fútil e ridícula que as pessoas levam baseada numa moeda que eu, bens a Deus que não vala nada, bens a Deus que ninguém mais consiga ter domínio sobre suas posses, suas heranças, sobre nada, para ver se essa população aprende alguma coisa. Porque todo mundo, e nesse todo mundo que eu incluo é todo mundo, sempre soube puxar para o seu assado. Todo mundo trabalhou para ninguém mais ter a couraça, a coragem de enfrentar as coisas por fatos comuns de como elas são. Então as pessoas ficam inventando puxar para o assado do A, puxar para o assado do B. Aí se cria o pessoal do H, o pessoal do Zeta, agora é o Zeta, né? A gente vai com os do Zeta agora, do outro continente que não contaram para nós. A gente está com esse pessoal. E aí essas divisões são tão malévolas, principalmente criadas pela igreja, introduzidas nessas universidades, que ensinaram esse direito positivo, que coagiram a justiça, criaram essas políticas que não servem para nada e que as pessoas estão aí, problemáticas, com um monte de dificuldade de largar isso, largar essas coisas que são necessárias. Eu acredito que a justiça nunca mais e nunca mais mesmo vai ter moral nenhuma nesse país para nada. Essa é a minha visão, meu acompanhamento desses últimos fatos. E realmente a galera vai ter que aprender a plantar repolho lá na areia da praia, né, com folhas secas, para subsistência. Porque foi uma escolha. Quando eu escolho fazer um cabelo e detonar com ele com pó descolorante, ou fazer o trabalho correto sem detonar esse cabelo, é uma escolha minha como profissional. E eu tenho a opção de não usar aquilo que vai fazer tanto dano. Então, quando os profissionais públicos fazem as suas escolhas de promover o dano, de coagir, fazer conluio político com determinadas grupos e associações da sociedade, abandonar essa imparcialidade pelas quais eles foram colocados nessas moderações, para fazer essas moderações, eles são responsáveis. E aqui a internet é terra de ninguém, né? Que nem as terras da União, é de ninguém e é de todo mundo, certo? Então não tem como cobrar de mim por eu estar dando esses nomes. É tudo baseado em fatos reais, em fatos verídicos, inconsertáveis. Não pode ser indenizado, não pode ser, é imensurável o tamanho da cagada judicial. E o cabrinha tá vindo ali, o rei tá vindo ali, tá ficando com 18 anos. E eu tô ficando velha. E eu não vou deixar as coisas assim. Então, gostaria de adicionar aqui que antes que eu mencione esse escritório de advocacia, que vai envolver um monte de coisa, vai envolver muitas outras sujeiradas aí que estão rolando na cidade, antes que eu coloque o nome deles aqui e os fatores que me levaram a fazer esses vídeos, existe uma chance.
É um tempo que a gente dá, a gente determina um pequeno tempo para essas pessoas ter a oportunidade de dar um passinho atrás e olhar para o que elas fizeram. Mas elas não vão olhar, elas sequer vão querer minimizar as coisas. Elas acham que elas têm poder e potência para partir para cima de mim, para vir aqui por causa dessa terra de ninguém que é as internet, e ainda querer criar o quê? Criar censura. Isso é impossível. Se censura aqui, nós já vamos ter outro terreno, outro ambiente para seguir as mesmas falas, baseado em histórias reais da justiça, porque isso é história. É assim que a gente escreve livros, conta história, e não sempre contando, ocultando um lado, uma parte, né? Porque eu fui cerceada do direito à justiça. Eu fui cerceada, me foi tirado de todos os ângulos o direito à justiça. E agora eu estou cobrando. É a natureza humana. É a natureza humana e nenhuma dessas pessoas citadas tem como me barrar. Porque, inclusive, se fazer aquelas coisas mais terríveis, eu reapareço do nada, né? Eu reapareço de várias formas aí, com várias caras, e conto tudo isso de novo, então não vai ter o que fazer. É para que fique de exemplo para a sociedade que quando eu sou juíza de verdade lá no tribunal, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber. E o que foi feito comigo tem que ser assumido. Assumido por aquele bando de incompetente da saúde mental, por aquele bando de juiz chinelagem da jurisdição de Concórdia lá, que todo mundo, até o guardinha, até o porteiro sabia do que se tratava. Até o porteiro, até o policial da portaria sabia do que se tratava. Mas o juiz fez uma decisão sem braço, que ele não ia precisar dar conta nunca do que ele estava escrevendo lá. E ele fez o quê? Abominou a situação. E agora eu vou abominar, que agora é minha vez, né? E esse escritório de advocacia, como que ele domina a situação? Ele também é ligado ao quê? A igreja, a seita, ao quê? Como que é o conluio político e, na realidade, a interligação dessas pessoas e desses clãs? Como que eles agem para manter o poder sobre aquela jurisdição e domínio? É isso que eu estou preparando toda a nitroglicerina pura para falar aqui. Então, esse pessoal aí que gosta também de dar diagnóstico das outras pessoas, eu gostaria de dizer que é totalmente ilegal, é ilegal, é anti-humano, é desumano você dar qualquer relatório social, psicossocial sobre qualquer pessoa. É um crime muito mais grave que os crimes de racismo que estão sendo questionados pela história, inclusive. É você ficar dando laudo psicossocial das pessoas. Ninguém tem essa autonomia para dar laudo de ninguém. Essa é a realidade. Esse é o respeito à individualidade, que foi jogado na lata de lixo e está difícil de ser recuperado porque ninguém mais é livre. Todo mundo está aprisionado nesse sistema prisão aí, que foi inventado para estar sendo tomado hoje os filhos, bens materiais, essa coisa toda aí que eles estão programando para detonar o Brasil e que só tem uma saída, que em todas as minhas redes eu estou mostrando, uma única saída e contra tudo isso que a gente está lutando, que foi criado há 100 anos, há 70 anos, há 30 anos atrás, que se eu virar a câmera agora aqui para a montanha e fazer a descrição do que aconteceu hoje só aqui na montanha, só aqui com essa geoengenharia, a gente pode tirar uma base do que vem por aí. Então comece a falar. Tire da sua gaveta pessoal as coisas que podem ajudar as outras pessoas e a dar uma segurada na onda dessa gente louca
que acha que pode seguir fazendo coisas que não são compatíveis com uma sociedade, com a liberdade que eles dizem que existe no Brasil e não existe. Então tem muitas coisas que têm que ser moderadas, paradas, eliminadas para que outras possam seguir. E é dever de cada um de nós trabalhar em cima disso daí. Não adianta ficar esperando que o cara que ganha 40 mil escreve o que ele quer na sentença e acha que nunca vai dar conta do que escreveu, vai te ajudar, porque não vai. És tu mesmo que vai ter que fazer como eu mesmo estou fazendo. Depois nós vamos falar mais claro o assunto da jurisdição de concórdia e do escritório de advocacia totalmente envolvido com esse conluio político aí. Velho!